Bom dia a todos, sejam bem-vindos, convidos à nossa oração. Vamos fazê-la nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E agora, querido Deus, te pedimos que a tua palavra seja implantada em nossos corações, a fim de que o nosso viver, o nosso proceder, o nosso pensar seja coordenado pelo teu Espírito Santo, e que nós possamos testemunhar com toda a nossa fé que nós somos teus servos e que vivemos para engrandecer o teu nome. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, quem nos ampara, e também sabemos que o Senhor sempre será a nossa pedra de ajuda. Ajuda-nos agora, ó Deus, nesse momento em que nós estamos vivendo em isolamento, mas que esse isolamento seja também para nós momento de reflexão, de aprendizado, e que saiamos, ó Deus, desse isolamento, construído pelas tuas mãos, com ensinos sólidos em nossa mente e coração, a fim de que possamos viver a palavra da verdade. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, fica conosco por todos os nossos dias, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Agora, como sempre procedemos, faremos a recapitulação das nossas aulas ou da nossa aula. Hoje estamos concluindo as lições que tratam do relacionamento vertical. Portanto, apresentaremos um breve histórico das lições anteriores, as lições de 3 a 5, e seus destaques. O primeiro destaque considerou a unicidade de Deus, tendo como fundamento as citações em Êxodo, capítulo 20, verso 3, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 7. Nelas, a recomendação é: não terás outros deuses diante de mim. Conjugadas a Deuteronômio 6,4, que diz: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. A unicidade mostra sua condição de supremo e suas qualidades. Deus é autoexistente, eu sou o que sou. Deus é eterno, aquele que sempre será. Deus é santo, seu caráter não tem falhas. Deus é criador, porque criou tudo muito bom. Essas qualidades mostram que o nosso Deus único as possui, e elas formam o seu caráter de verdade e de santidade. O segundo destaque considerou a espiritualidade de Deus. Esse assunto é tratado no segundo mandamento. Encontra-se em Êxodo capítulo 20, verso 4, e Deuteronômio capítulo 5, verso 8. Os 10 mandamentos são princípios que apontam para o proceder moral e ético. Começa na compreensão do uso coletivo e na prática individual de cada um, ou melhor, no agir diante do próximo. As recomendações: nunca leve avante um projeto idólatra, ou seja, não fabrique ídolos, usando
como base o material, pedra, pau e etc., ou o próprio pensamento. Muitos ídolos, eles são pensados e nós precisamos refutá-los, jogá-los fora. Não se esqueça que Deus é verdadeiro e santo. Ele abomina a idolatria. Sua ordem: não farás para ti nenhum ídolo. Êxodo, capítulo 20, verso 4. No terceiro destaque, consideramos a santidade de Deus, associada ao seu nome, expressa em Êxodo capítulo 20, verso 7, e em Deuteronômio capítulo 5, verso 11. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Honrar o nome de Deus é nosso dever. Como fazê-lo? Essa é uma pergunta que nós temos que sempre pensar nela. Cito algumas questões. Primeiro, com o coração sincero. Mateus capítulo 15, verso 8 fala sobre isso. Cumprindo nossos votos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 também preceitua sobre isso. Não sendo superior a ninguém. Romanos capítulo 12, verso 3, não tendo um elevado padrão de egoísmo em nossos corações, orando com fé. Mateus capítulo 6, verso 7. A lição 6 trata então da supremacia divina. A supremacia divina, em relevância nesse quarto mandamento, deve ser entendida como o agir de Deus, sua maneira de se revelar como aquele que está sobre todos. O uso que ele faz do seu caráter e da sua prática em abençoar, ou seja, na maneira de falar bem daqueles que lhes são fiéis. No Novo Testamento aparece sobre significado da palavra abençoar, a palavra grega eulógia. E a palavra grega eulógia tem esse sentido, falar bem. Deus fala bem dos seus fiéis e espera que nós, sendo-lhe fiel, possamos também falar bem de todos os seus feitos e de todas as suas maravilhas. Ao tratarmos do que preceitua o quarto mandamento, devemos ter em mente que adorar é falar bem de Deus, é cantar sobre o seu caráter, que é a pura verdade e a pura santidade. Quando nós falamos de pura verdade e pura santidade, o que nós estamos querendo verdadeiramente dizer é que Deus é um ser profundo em tudo que faz, em tudo que realiza, porque tudo que faz e tudo que realiza está conjugada a sua moral e a sua maneira de se revelar e a sua maneira de se mostrar a cada um de nós como um Deus santo que tem um caráter que não pode ser maculado. As duas citações no Pentateuco, uma em Êxodo, capítulo 20, verso 8, outra em Deuteronômio, capítulo 5, verso 12, trazem esse maravilhoso ensino expresso nos dois verbos empregados. Eles são empregados para que compreendamos o que devemos fazer no nosso descanso. A palavra usada no Antigo Testamento é Shabá ou Sabá. Na criação é descrito como sétimo dia, dia do repouso, dia de pausa, ou melhor, tempo
de pausa. Leiamos, portanto, os 2 versos bíblicos. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deuteronômio, capítulo 5, verso 12. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, o santificou. Alguns especialistas traduzem a palavra sabá por sábado, o que é possível. Entendo, contudo, que a intenção de Deus não está presa a um dia específico, mas na harmonia familiar que deve existir no louvor ao seu nome. Família que é composta pelo homem e pela mulher. A composição bíblica de família é entre um homem e a mulher, que numa união se tornam uma só carne, carne que deve louvar o Senhor continuamente. Assim, quando ajuntamos a interpretação dos verbos lembrar e guardar, o direcionamento para a adoração familiar mostra-nos: traga à memória, recordem que eu, o Supremo, descansei. Então zelem para que esse dia seja separado para o louvor em santidade. Ensine seus filhos a me cultuarem com um viver santo. Eu gostaria de repetir, porque eu entendo que o que está aqui e o que foi lido é muito profundo, é muito singelo, é muito significante. Traga à memória, recordem que eu, o Supremo, descansei. Então zelem para que esse dia seja separado para o louvor em santidade. Ensine seus filhos a me cultuarem com um viver santo. Logo, não entrarei na discussão quanto ao emprego da palavra sabá. Entendo que cada denominação tem suas razões para adotar um dia específico. E nesse dia, então, adorar a Deus, seja sábado ou domingo. O dia não é o essencial, mas a intenção. Atenho-me na mensagem que o mandamento traz. Antes, faço uma citação presente em nossa revista, na página 46. Frase de Scott Orwell: a questão não é o dia, a questão é adorar todos os dias e congregar a família em um dia. A questão não é o dia, a questão é adorar todos os dias e congregar a família em um dia. O congregar a família, para mim, é o chamado de Deus, ou seja, adorar ao Senhor, tendo como conteúdo a valorização da santidade divina. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, dessa fala. Nós sempre temos que valorizar a santidade divina. Deus é santo e requer que aqueles que o adorem também devem o fazer em santidade, porque sem santidade nós nunca veremos a sua face. Ao invés de ficarmos em pontos secundários, prendo-me no que acredito ser essencial. As lições como adorar em família, presentes na Bíblia, conforme o ensino de Jesus em Marcos, capítulo 2, verso 27. Então lhes disse: o sábado
foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Grande ensino de Cristo, mostrando-nos de uma maneira firme e segura que nós devemos usar o sábado ou o sétimo dia para o louvor verdadeiro ao Senhor nosso Deus. A associação do sábado ao sétimo dia precisa de uma análise mais detalhada. O número 7 é um número emblemático para os judeus. O 7 representa, para os judeus, conclusão, plenitude e perfeição. Tudo depois de um determinado ciclo é concluído. E para especificar essa conclusão, essa plenitude, a perfeição de que a obra realizada é perfeita, usa então o simbolismo do número 7. Mas o 7 ainda representa ou ainda tipifica a santidade, que mostra que aquele que é santo é pleno, é total. E isso eleva muito a condição daquilo que Deus é quando Ele mesmo diz que Ele é santo. Então é importante que nós possamos pensar e vivenciar que a santidade de Deus o torna pleno, total. Não podemos acrescentar mais um grau de santidade a Deus, porque a santidade nele é total, ele é cheio, pleno, completo de santidade. Mas uma outra coisa que nós também vemos dentro do 7, do número 7 e no que ele representa, é compromisso, onde o relacionamento é oferecedor de descanso. O compromisso que nós temos que no sétimo dia, ao nos relacionarmos em família, aproveitemos esse descanso para engrandecer o nosso Deus, seu nome, seu caráter, sua misericórdia, porque elas se renovam a cada manhã, e o seu cuidado para com os seus, porque ele é aquele que sabe cuidar de cada um de nós e preencher e solucionar as nossas necessidades conforme a sua grandeza. Então, quando nós usamos a simbologia do número 7, então nós podemos dizer que ela representa algo perfeito, ou melhor, que ele representa algo perfeito, que tipifica a santidade e que nos leva a um compromisso de relacionamento, que começa no relacionamento que nós devemos ter com Deus e depois também no relacionamento entre cada um de nós, a fim de que a nossa comunhão seja para o louvor ao nome do Senhor. O nosso descanso é, portanto, um descanso de relacionamento, aonde nós vamos tirar um tempo, um momento, para exaltar o nome do Altíssimo. O número 7, então, tem para os judeus e mostra para nós um ensino interessante. O seu simbolismo, então, determina os graus de descanso que a comunidade deve respeitar. Primeiro grau, o descanso humano. Êxodo, capítulo 31, verso 15. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado.
Olha a afirmação, como é que ela vem preceituada. O segundo grau, o descanso da terra, Levítico, capítulo 25, 3 e 4. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas, façam a colheita de suas plantações, mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Um ano de descanso e esse ano dedicado ao Senhor. O terceiro grau é o descanso para a liberdade. Levítico, capítulo 25, verso 10, fala sobre isso. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. As ações do ano do jubileu, eu gostaria de citar 3, elas são importantíssimas e interessantes. Podemos dar um tempo para pensar nelas. Não semeie e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu. Comam apenas o que a terra produzir. Cada um volte para a sua propriedade. Não tenham medo de cumprir minhas ordens. Eu, diz o Senhor, enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente por 3 anos. Como fiz referência que o propósito do 4º mandamento é a harmonia familiar que deve existir na valorização da santidade divina, exponho os conteúdos da adoração expresso em Êxodo e Deuteronômio, nos versos que já foram lidos. Tragam à memória que a submissão a Deus é essencial para a sobrevivência da família. Na adoração em submissão a Deus, o louvor deve relembrar que Deus é único Senhor. A recomendação, então, é: fujam dos ídolos. Deus é Criador, tudo é dele. Todas as coisas pertencem a Deus. Zelem para que os integrantes da família sejam sempre gratos a Deus. Agradeçam porque Deus é libertador. 430 anos de escravidão que o povo passou no Egito, Moisés, como cooperador na obra de Deus, os levou para a terra prometida. Provedor, sustento garantido, mesmo nos 40 anos de deserto, mesmo naquela travessia, enfrentando os perigos, passando por momentos difíceis, momentos aonde Deus mostrou suas maravilhas, mostrou o seu cuidado, mostrou a sua maneira de proteção ao seu povo, que ele havia tirado da terra da escravidão do Egito. Ele sempre garantiu o sustento. Foi nessa época do deserto que Deus enviou o maná como alimento, como provisão diária, e que o povo deveria colher e fazer uso a cada dia para que o maná então se tornasse no sustento que a nação de Israel deveria desfrutar na sua travessia. Essas duas coisas tragam à memória e zelem
para que os integrantes da família sejam sempre gratos a Deus, creio que também se tornam para nós em momentos reflexivos e que nós podemos utilizá-las em nossos cultos domésticos, em nossos cultos familiares. Na nossa adoração, nós devemos sempre garantir em família que Deus é Senhor único e Criador de tudo. E que devemos zelar, agradecendo-lhe, porque Ele é libertador e em Cristo nossos pecados foram perdoados e em Cristo nós estamos livres da condenação e em Cristo nós estaremos no reino de Deus eternamente. E também que esse Cristo é provedor de todas as coisas que nós necessitamos. Nossa família não precisa ficar preocupada com coisa alguma, porque Deus cuidará de cada um de nós. Assim como aparece no Evangelho, Deus que cuida dos pássaros e veste os lírios, também usará de misericórdia e será aquele que vai nos manter e vai providenciar as coisas das quais necessitamos. Nossa família ou as nossas famílias precisam apenas voltar o seu coração no dia de descanso, no dia da pausa, para engrandecer o nome do Altíssimo. Concluo a minha aula deste domingo com uma frase que diz o seguinte: a família que se relaciona com Deus o adora no esplendor da sua santidade. A família que se relaciona com Deus o adora, o cultua no esplendor da sua santidade. Queridos, que esse nosso relacionamento vertical, homem-Deus, signifique a nossa gratidão e também a nossa submissão e o nosso canto de louvor, porque Deus é aquele que cuida de nós. Que possamos adorá-lo como ele merece, cultuando, mostrando e vivendo debaixo do seu caráter, tendo uma ética que nos qualifique diante dos homens e que qualifique o Deus a quem servimos. Que Deus os abençoe, que tenham todos os irmãos uma semana na graça do Senhor, com a bênção do Senhor. E no próximo domingo, então, nós começaremos uma nova jornada no relacionamento vertical, homem-homem, também com o objetivo final de adorar o nome do Senhor. Tenham todos um domingo abençoado. Shalom Adonai.